Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. E neste primeiro episódio do podcast Caminhos de Cura, eu vou falar sobre as fases do tratamento oncológico e dizer para você quais são as etapas do tratamento e que isso amenize, sim, com as informações, a ansiedade que pode gerar. É fato que, sim, o câncer pode despertar medo e pode mesmo ser uma doença muito ruim. Por outro lado, se a gente consegue entender o problema e desvendar ali as etapas, o que vai ser melhor para o paciente, ele entender tudo, isso vai ficando mais ameno. É sim, precisamos de estar bem acompanhados e junto de pessoas que amamos. Isso ameniza muito e alivia e conforta. Afinal, o que a gente precisa saber é: o câncer tem cura, o câncer hoje tem controle. E o que a gente precisa definir em qual situação se encaixa melhor e sim, sempre com uma visão de esperança e voltado para a qualidade de vida e conforto. Então vamos juntos para esse episódio que com certeza você vai gostar. Tá certo? E hoje, né, eu separei um tema assim que eu gosto muito de falar, é as fases do tratamento oncológico. É muito na minha vida, né, já tem aí uns 13 anos que eu lido mais de perto com câncer, desde que eu estava lá no Instituto Nacional de Câncer, onde eu atendia lá meus primeiros pacientes, que eu fui entendendo mais a fundo o que é essa doença e descobri muita coisa boa, sim, descobri muita coisa difícil, mas acima de tudo eu descobri muitas lições de fé, muitas lições de esperança, muita cura, muito controle. E é sobre isso que eu venho falar aqui para vocês, né, nesse dia. Então, o principal objetivo meu aqui é tentar segmentar um pouquinho, segmentar um pouco as fases do tratamento oncológico, de alguma maneira para aquele paciente que acabou de receber o diagnóstico de câncer, ou um paciente que já teve sua doença tratada, curada, ou está em algum momento ele está ali do seu tratamento. Então, esse meu objetivo é falar para essas pessoas, também para outros interessados, familiares, amigos, né, que conhecem alguém que tem câncer, né, de alguma maneira eu vou dar algumas dicas práticas aqui que eu acho que são importantes para quem tem a doença, quem ajuda alguém, né, com muito amor, com câncer, né? Então, esse é o meu convite para você ficar aí até o final, que eu vou aqui discutir sobre isso. Esse tema, que é as fases do tratamento oncológico, na verdade, eu tirei essa live de uma aula que eu costumo dar. Já tenho também uns 10 anos que eu dou essa aula para residentes, para alunos, né? Com certeza, qualquer médico pode lidar ou precisar lidar com câncer, né, em alguma fase da sua vida, né, uns mais, outros menos, mas com certeza todos os médicos carregam essa missão de ajudar a curar, a combater e a tratar o câncer, né? Então por isso esse dia especial da gente lembrar dessa doença difícil, né, que carrega assim um medo junto, né, mas que também pode trazer uma nova vida, uma esperança.
Tô vendo aqui que algumas pessoas estão solicitando para transmitir aqui. Então é isso, a minha intenção é essa. E quero dizer também que essa aula, então, eu transformei ela nessa live de uma maneira que eu vou falar um pouco mais simples, né? De uma maneira para realmente tocar e realmente e ajudar, né? Alguém que esteja passando por esse problema do câncer, né? Então, o que eu mais falo, né? É que o câncer ele traz o medo, né? Mas o medo, o maior combate do medo é a ação, né? Então, dentro da minha palavra hoje aqui, eu vou tentar de maneira organizada mostrar para vocês como que o tratamento oncológico pode ser organizado, né? E essa energia, essa forma de organizar esse tratamento que vai produzir o milagre da cura, o milagre do controle, né? E se a gente, de alguma maneira, encontrar alguma fase, algum paciente mais difícil pelo caminho, né? Algum diagnóstico mais difícil, seja numa fase avançada, né? Ou uma doença que a gente não consegue controlar, mesmo assim a gente ainda vai ajudar e vai ajudar muito essa pessoa, tá? Então, eu sou cirurgião oncológico, né? Eu sou o Dr. Alex Bruno, sou cirurgião oncológico, né? Eu trabalho aqui em Vitória, no Espírito Santo. Eu tenho aqui minha clínica, estou falando aqui dela, Almeida Leite, aqui na Reta da Penha. Trabalho no Hospital das Clínicas com muito orgulho. Faço parte lá da equipe da ginecologia oncológica. Sou cirurgião oncológico lá, responsável pelo hospital, com muito carinho também. E nessa trajetória minha, eu posso dizer que eu ajudei muita gente, né? E eu gosto muito de dizer que eu aprendi também, né? Aprendi tanto com cada história daqueles meus pacientes, né? Como aprendi a entender que o câncer tem esperança, tem cura, tem resultado positivo também, né? Então é nesses resultados, é nisso que a gente tem que focar, né? E de alguma maneira transmitir esperança, tá? Para os pacientes. Então, dando um pouco de contexto, né? O câncer é uma das principais causas de morte no Brasil, né? Tem as doenças cardiovasculares, né? Que lideram. E o câncer, a tendência do câncer é aumentar a sua incidência. Por quê, doutor Alex? Porque a população está envelhecendo, né? Com a tecnologia, com a melhora da medicina, né? As pessoas estão vivendo mais. E o ato de envelhecer também pode ser uma causa de câncer, né? A pessoa vai viver mais, então ela tem mais tempo, né? Que ela pode desenvolver um câncer. O câncer nada mais é do que um acúmulo de mutações em uma célula normal, a ponto que chega a um determinado ponto que ela perde o controle, ela começa a crescer desordenadamente, e esse descontrole pode levar à formação de um tumor e a formação de metástases, que é quando o câncer espalha. Mas o câncer mata o órgão? Onde nasceu o câncer? É dali que a pessoa pode morrer, doutor Alex? Primeiro que ela pode ser curada, né? Mas o câncer, na verdade, ele não mata só porque ele nasceu ali. Ele mata quem infelizmente ele evolui ruim, porque ele desorganiza os órgãos, né? Então, até daquele paciente que a doença está grave, a gente pode, como médico, né, como familiar, como equipe multidisciplinar, ajudar esse paciente a entrar em equilíbrio e conviver com aquele problema, né, no caso da situação mais difícil, e dar força, dar muita luz, e isso também é uma coisa gratificante para nós, né? Então, dizendo assim, o câncer está aumentando o número de casos, né? Que a população está envelhecendo. Existe também uma maior exposição, né, da modernidade. Então, as pessoas, infelizmente, pela rotina, às vezes estressante,
às vezes deixa de se alimentar bem, deixa de fazer uma atividade física, deixa de se cuidar, de ir no médico, né, de fazer exames regulares, alimentação industrializada, né, então agrotóxicos, então tudo que vem da nossa era moderna, né, a gente está vendo que também está causando câncer. Então também é um momento da gente refletir, né, o que na nossa vida a gente pode fazer para tentar diminuir isso, né? Vamos cuidar mais da nossa saúde, vamos olhar mais para a gente, vamos amar mais as pessoas que estão ao nosso redor, vamos perdoar mais, vamos procurar viver bem, diminuir, né? Não sou contra o trabalho, nunca vou ser contra, mas olhar sempre com cuidado, né? Para tentar equilibrar, tentar ter uma vida mais tranquila, né, e serena. Isso também ajuda a prevenir o câncer, né? Muita gente vem me perguntar: Dr. Alex, o que previne câncer? Eu não quero ter câncer. Eu vou fazer qual exame? Não, primeiro você vai cuidar da sua vida a ponto de você estar bem espiritualmente, estar feliz, né? A gente não tem só felicidade, né? Mas a gente pode sim tentar atingir, né, de alguma maneira, né, lidar com os problemas de uma maneira melhor. A gente pode amar mais, igual eu estava falando, perdoar, viver bem, né, e se alimentar bem, fazer exercício físico. Eu acredito que isso é a principal coisa para a gente evitar câncer. E outra que é ir no médico, né, ter um médico de confiança para você fazer seus examezinhos, né, cada faixa etária tem seus exames preventivos para fazer. E então outro dia a gente pode discutir isso, não é o tema de hoje, mas eu quero só dar essa palavra de esperança. Sim, não vamos ficar com medo do câncer, não. Outra boa notícia que eu quero falar é que os métodos diagnósticos estão melhorando, as pessoas sim estão tendo mais acesso à informação, o diagnóstico do câncer também está vindo mais precoce, e o câncer mais precoce ele é mais facilmente curado. E por isso, como as pessoas estão vivendo mais com câncer, e outra coisa é que as modalidades de tratamento estão melhorando, né? A evolução da medicina. Então, na minha parte, eu vejo assim, a evolução da cirurgia uma coisa incrível, né? A cirurgia é o principal, 90% dos pacientes com câncer vão precisar de algum momento da vida da cirurgia. Então a cirurgia é uma das principais armas aí no combate ao câncer, né? Isso eu vejo aí no meu dia a dia. E o que eu tenho a dizer é que eu estava vendo um pouquinho de história, né, de medicina, de cirurgia, né? Uma das coisas que motivaram o surgimento da cirurgia justamente foi os tumores, o aparecimento dos tumores. Então, antes mesmo de existir a anestesia do jeito que a gente conhece hoje, né, a segurança que tem você anestesiar um paciente, né, procedimento cirúrgico é uma coisa altamente segura, né? Então, antes de existir a anestesia já tinha cirurgiões, né? Os primeiros cirurgiões tentando curar o câncer com uma cirurgia e algumas vezes conseguindo, né? Então, realmente, o que eu quero dizer é que o câncer é uma fraqueza para a humanidade, mas é dentro das nossas fraquezas que a gente acha as nossas maiores forças, né? Então, por isso que eu acho que a força da tecnologia, a força da humanização, a força da medicina como um todo, né? Eu falo também levando junto todo mundo da área médica, né? Não só da medicina, enfermeiros, estomaterapeutas, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, nutrólogos, e aí vai uma enorme lista, porque quem cuida do câncer não é uma pessoa só, né? Não é um cantor solo, né? É um coral, né? Um coral alinhado. Então é isso que a gente tem que ter, né? Então a boa notícia é essa: as pessoas estão vivendo mais com câncer, umas estão ficando curadas, outras, quando não ficam, acabam adquirindo sucesso no seu tratamento e vivendo muito bem, né? E o que a gente quer é isso, é trazer cura, trazer controle, mas com qualidade de vida, né? Reabilitação, tá bom? Então é isso, né?
o resumo é esse: as pessoas estão vivendo mais com câncer. Essa é a boa notícia. Então, assim, entrando um pouquinho no conteúdo do que eu quero falar hoje, né? Então, é muito comum eu receber um paciente lá no meu consultório, aqui na minha clínica ou no SUS, que está ali primeira vez, né? Primeira vez ele chegou ali com diagnóstico de câncer, ele está com medo, nem sempre ele recebeu assim uma boa notícia ou a má notícia, mas de uma maneira mais branda. Às vezes ele tem alguém na família que não ficou bem com câncer, então ele já vai associar aquilo com uma coisa ruim. Às vezes é um vizinho, né? Alguém bem intencionado, mas que acaba assustando. Então, o que eu vejo é que essa pessoa ela precisa muito de mim, não agora no tratamento, não. O primeiro passo é eu pegar essa pessoa, né, como alguém que não sabe nada de câncer, e explicar para ela. Dizer, olha, é assim, apareceu um tumor, é um tumor maligno, significa que a gente vai tratar, né, essa doença de uma maneira que a gente não pode, né, deixar ela de lado, a gente vai ter que enfrentar, a gente vai ter que dar esses primeiros passos, né, a caminhada pode ser longa, mas é preciso dar o primeiro passo. O primeiro passo da caminhada é o principal, um dos principais, né? Que dali para frente você vai de pouquinho em pouquinho, você vai muito longe, né? Então esse paciente que vem para mim, eu explico para ele a doença, ele precisa dessa atenção, ele precisa de entender que o caso dele, apesar de todas aquelas histórias que ele ouviu, apesar de todas aquelas crenças que ele pode carregar da infância ou de tudo, aquela notícia ruim, às vezes ela tá junto de alguma notícia boa, assim. De alguma maneira aquele câncer pode estar no início, né? De alguma maneira aquele câncer pode ser melhorado, de alguma maneira ele vai sair daquela consulta já com receita de remédio para dor, né? Então é esse primeiro passo que esse paciente ele precisa receber, né? Então é assim que a gente vai combatendo esse medo que ele chega para a gente, né? Então, quando eu quero aqui falar para vocês essa segmentação do tratamento, é assim porque a gente vai ter que dar atenção para cada etapa. Se a gente dividir em cada etapa essa forma de ver, né, e tratar, entender que esse tratamento pode ser longo, sim, mas se a gente dividir as etapas e ter gente, médicos conosco que estão atuando nessa área, familiares, amigos, parentes, todas essas pessoas você vai ver que vão te dar muito amor, né? E vai voltar essa fé, né? Essa força que vem, né? Às vezes da escuridão que vem na nosso brilho da nossa luz infinita, né? E isso eu acredito muito em Deus, né? Cada um tem, né, uma crença, uma religião, mas eu acredito muito, né? E eu falo muito com meus pacientes. Ao tratar muito com câncer, lidar muito com isso, fazer muitas cirurgias grandes, complexas, né? Faço muita cirurgia abdominal complexa, que envolve às vezes aparelho digestivo, ginecologia ou outras áreas do abdômen, né? Essa foi a minha principal formação. Também faço melanoma, faço sarcomas, mas quando a gente está diante desses desafios, né? Às vezes eu faço uma cirurgia que a gente nem acredita, né? Aí no outro dia está lá o paciente melhor, recuperado, né? Às vezes passa de situação difícil, né? Não vou dizer também que todos recuperam, mas a minoria que, na verdade, não recupera de uma cirurgia. Bem a minoria mesmo. Mas o que eu quero dizer é isso, essa força de Deus, que eu como médico, eu sou felizado, me sinto felizado, porque eu vejo essa força de Deus acontecer todos os dias, não todos os dias, mas toda semana eu vejo alguma demonstração, ou é aqueles pacientes que voltam para me ver, né, depois de alguns anos, depois de feito o tratamento, né? Então, não só eu como médico, mas eu acredito que todos os médicos, alguém que possa estar ouvindo aí, com certeza tem essa mesma sensação que eu tenho. Então, essa parte, né, da fé, da esperança, né,
é uma coisa interessante que eu estava lendo, que a esperança, ela é um sentimento, ela é uma emoção muito positiva, né? E é a esperança, às vezes, daquele paciente que ele está começando, acabou de ter o diagnóstico, ela pode estar um pouco abalada, né? Mas é isso que me motiva, por exemplo, ou outros médicos, outras pessoas da equipe, a dar essa esperança para o paciente, né? Porque ele vai receber ali informações sobre a doença, né? Ah, não, você vai tratar, a gente vai fazer assim, nós vamos fazer tais exames, tudo vai dar. Então, a esperança que eu estava lendo é alguma coisa que a gente pode aprender ou estimular. Ela pode ser uma trilogia que envolve as metas, que aí a gente vai pensar no paciente que ele vai ter, né, as motivações dele, a família, a vontade de viver, a vontade de ficar curado, de melhorar. Ele vai ter metas. Caminho, ele vai passar por um caminho que vai ser difícil, né? Algumas vezes pode ser difícil, mas o mais importante desse caminho é entender que ele pode ter dificuldades. E você, como você tem ali o seu objetivo bem traçado, que é a cura, que é o controle, que é você viver bem, que é você... doutor Alex, eu queria ver minha filha se casar, né? Então essas coisas que vão dando força, né? E a força vem, gente, a força vem. E essa é a mensagem que eu quero dar para vocês, né? Então, sobre os caminhos é a forma da pessoa, mesmo diante das dificuldades, ela traçar novas rotas, né? Se assim aparecer alguma dificuldade, né? Isso eu acho importante. E acreditar em Deus, né? A minha sogra, que a Elma está falando aqui, é verdade, a fé do médico, né? Então, uma vez um pastor, né, me falou, um padre, ele me falou: Alex, são 3 coisas para o paciente ficar curado. E eu concordei com ele, é verdade. A fé do médico, a fé do paciente e a vontade de Deus. Então, se tiver essas 3 coisas, o paciente vai ficar bem. Então, isso aí foi um dia que eu estava conversando com um padre, né, numa situação difícil que eu passei, né, um paciente que não ficou bem, e ele me deu essa palavra e realmente, né, como médico, isso me fez bem. Então é isso, gente. Agora eu vou falar um pouquinho, então, vou entrar aqui no conteúdo de hoje, né, nas fases do tratamento oncológico. Então eu vou falar, então, já falei na verdade, que é a fase número 1, que é o diagnóstico, que vem, às vezes, de uma pessoa que chega para mim com uma suspeita de câncer. Essas pessoas também chegam com um medo, assim, muito grande. É muito interessante isso, né? Elas chegam aqui para mim com medo do câncer, né? E também tem que receber essa forma de atenção, né? Sim, a gente vai dar todo o cuidado. A gente tem que, né, fazer uma cirurgia, pensando, né, em curar esse câncer. Mesmo se não for, a gente vai agradecer a Deus. Mas vamos lá para aquela pessoa que chegou com diagnóstico de câncer, né? Uma coisa que eu vejo muito, né? Então, o diagnóstico ele vem num exame anatomopatológico, né? Ele vai dar o nome do tumor, a localização do tumor, né? E essa é a principal. Para a gente começar o tratamento, a gente não consegue começar o tratamento antes do diagnóstico. Então, a gente tem que ter uma biópsia, que é tirar um fragmento do tumor e mandar para exame, né? Algumas vezes precisa de um exame mais técnicos, né? Para a gente dar nome e sobrenome para o tumor, mas basicamente é ter o nome do tumor, saber o que é, né? Então, sobre o diagnóstico, às vezes o que eu acho interessante, né? Eu trato muito paciente com câncer ginecológico lá no Hospital das Clínicas. E uma coisa que eu vejo, né? E que acontece às vezes lá, porque às vezes tem bastante paciente para atender, e essas pacientes, às vezes está chegando ali uma paciente que acabou de receber o diagnóstico de câncer, às vezes um câncer de colo de útero mais avançado, e ela senta do lado de uma pessoa que teve o mesmo diagnóstico de câncer, né, mesmo estadiamento, que eu vou falar do estadiamento, e essa pessoa aqui já está com 5 anos já curada, né? E aí senta do lado daquela que acabou de receber o diagnóstico. Então ela recebe, às vezes,
antes de chegar ali comigo na minha frente, né, eu talvez vou dar essas palavras para ela, mas ela vai às vezes ver sobre uma outra perspectiva, né, de uma pessoa ali que já está curada, que passou pelaquela mesma situação, né? Então dá força para aquela, não, vamos lá e tudo, né? Então isso aí é uma coisa legal, né? Então, sobre o diagnóstico é isso. Às vezes a gente precisa de alguns exames, né, tomografias, né, fazer exames diversos, né? Mas com certeza o médico que trata a oncologia vai saber chegar a esse diagnóstico. O segundo passo, antes de começar um tratamento, é o estadiamento. Eu preciso definir como que aquele câncer está no corpo daquela pessoa. Doutor Alex, eu já quero operar logo, eu quero, quero fazer uma esterectomia, eu quero tirar esse meu útero porque eu não quero ficar com essa doença. Mas antes, eu preciso planejar esse tratamento, né? E para planejar o tratamento, é preciso fazer o estadiamento. O que é estadiamento, doutor Alex? Estadiamento é você classificar aquele tumor num grupo de risco. O que é grupo de risco? Então, a gente sabe, né, que estatisticamente, os pacientes com tumores iniciais, eles têm a chance maior de ficar curado. Então, vamos supor que esse é o estágio 1, sendo bem simples aqui, na minha explicação. Essa é a chance maior de ser curado. O estágio 2 ou 3, o câncer já começa a crescer um pouquinho mais. Esse câncer, ele já está numa região anatômica, ele nasceu no útero, né? Estou dando um exemplo do útero, mas ele já está saindo um pouquinho de fora do útero, né? Ou ele está indo para as ínguas. Ele pode ser curado ainda? Pode, né? Mas ele ainda vai dar um pouquinho mais, né, de tratamento. Talvez ele vai precisar de uma quimio-radioterapia, às vezes é uma cirurgia, depois uma quimio-radioterapia. Então, a combinação desses tratamentos, né? Ainda vou falar sobre isso. E o estágio 4, normalmente, é quando o câncer já está metastático, ele já está espalhado no corpo. Mas tem cura? Quem sabe? Pode ter, né? É mais difícil atingir a cura, mas para Deus nada é impossível, né? A gente vê isso, cura e controle. Eu tenho pacientes com estadiamento 4 que estão vivos aí, né, há mais de 10 anos, que estão bem, trabalhando, né? Então, é justamente esse paciente que chegou para mim há 10 anos atrás, eu falei, caramba, o que será que vai dar desse paciente? Que hoje eu tenho a maior felicidade e orgulho de dizer que ele está vivo e está bem, né? Fez uma cirurgia enorme lá, há mais de 10 anos, né? Eu estou dando esse exemplo da minha vida, né? Mais de 10 anos está lá, aquele meu paciente lá, curadinho, bom, né? Não está curado, né? Está controlando a doença, mas ele está lá trabalhando, ele tem a atividade dele, é feliz, né? É jovem. Então, é isso que eu quero dizer, né? O estadiamento, então, minha gente, é você classificar o paciente num grupo. E esse grupo, na medicina, cada grupo, cada estadiamento, né, bem complexo os estadiamentos, cada doença vai ter cada sítio anatômico vai ter, né, mas eu quero dizer, eu preciso desse estadiamento, de fazer alguns exames de imagem, para saber como está o câncer no seu corpo, no corpo do paciente, para poder dar o estadiamento e dali para frente programar meu tratamento, né. Então, essa quebra desse medo, né, essa quebra dessa ansiedade do paciente que a gente vai dando forma, a gente vai acalmando e é isso, é o que eu quero falar sobre isso. O tratamento agora, né, eu vou falar agora um pouquinho do tratamento. O tratamento em câncer, eu já falei um pouquinho da cirurgia, então ele é um time, ele é multidisciplinar. É um médico, é um nutricionista, é um oncologista, é um radioterapeuta. Então, o que eu gosto muito de falar, quando eu mando o paciente para um oncologista, às vezes só para ter uma opinião, né, eu explico para o meu paciente. Você vai num médico que é super especialista em câncer, ele vai falar sobre o seu diagnóstico, ele vai repetir, às vezes, muita coisa que eu falar, talvez ele vai dar uma visão diferente do que a minha, ou uma perspectiva diferente,
mas com certeza ele vai somar no seu tratamento. Então, é importante ter essa coisa em mente, né? Que a ordem, né, dos tratamentos, elas podem coexistir, mas elas vão acontecendo naturalmente conforme o estadiamento, tá bom? Então, cirurgia é um tratamento local, que a gente vai lá e faz uma cirurgia, tira um tumor. Às vezes a gente precisa associar esse tratamento com quimioterapia, com radioterapia, hormonioterapia, imunoterapia. O que é imunoterapia? Imunoterapia, que hoje está sendo mais usada em câncer, né, que é uma terapia nova, ela ajuda o corpo a detectar a célula tumoral e que o sistema imune combata aquele câncer, né? Em algumas situações é possível usar imunoterapia. Outra coisa que vem da nossa modernidade agora, terapia alvo molecular, que é quando a gente consegue detectar uma molécula que consegue desligar o interruptor dentro da célula que está ali se replicando a ponto dela morrer. Então tem muito tratamento novo chegando, né? Os últimos 20, 10 anos aí é uma coisa incrível como que a oncologia está melhorando. A radioterapia também é um tratamento que está cada vez melhor. A radioterapia, ela, através de raio, né, de energia radioativa dirigida ao tumor, ela é capaz de matar o tumor, de alguma maneira até utilizada para cura, né? Muitos pacientes são curados com a radioterapia. E o desenvolvimento da radioterapia vem a diminuir as sequelas, né, que podem causar um tratamento de radioterapia. Então aqui eu vou falar um pouquinho da cirurgia, né? Quando o paciente chega aqui para mim para fazer uma cirurgia, eu gosto muito de dizer para ele, né? Porque igual eu falei, a maioria dos pacientes vai passar por uma cirurgia. E eu, como cirurgião, eu recebo a maioria desses pacientes, né? Então, o que eu gosto de dizer para eles é, nesse momento da cirurgia, né, é ter calma, né, esperar. Vai ter um momento que a gente vai fazer o pré-operatório. O câncer, ele não vai crescer de uma hora para outra, né? Eu falo muito, esse câncer não surgiu do dia para o outro, né? A gente descobriu ele agora, mas ele está aí, né? O seu corpo, de alguma maneira, está combatendo ele. E agora a gente vai entrar quente para pegar, né, e tratar esse tumor. Só que a gente precisa de uma organização, né? Preparar a cirurgia, marcar a cirurgia, né? De uma forma que essa cirurgia tenha sucesso, né? O que a gente quer é que o paciente fique bem da cirurgia. Então, é comum também acontecer do paciente, né? Agora que eu estou fazendo cirurgia robótica, às vezes o paciente, é incrível como a cirurgia robótica traz, né? Alguns pacientes pode se aplicar robótica, nem todos, mas quando eu aplico, o paciente recupera mais rápido, né? Então ele chega, doutor Alex, eu já quero, já estou curada, né? Às vezes um estadiamento já precoce, eu quero voltar a trabalhar logo, amanhã eu quero já ir já. Tem nem uma semana que operou. Eu falei, calma, vamos dar o tempo para você, né? Então, uma coisa aqui que eu quero falar, dar esse recado, né, para quem tem câncer, ou quem já teve câncer, vai devagar do ponto que seja mais gentil consigo mesmo, né? Aceita, né? Ou se você tiver oportunidade, reduza assim o seu trabalho, né? Ou às vezes dá um intervalo, né? Porque depois você vai voltar muito melhor, muito mais energizado, né? O tratamento do câncer, ele vai te trazer muitos compromissos, né? E às vezes esses compromissos não vão casar com o compromisso do trabalho, né? Ou a preocupação que o trabalho pode gerar. Então, eu recomendo, sim, fortemente para meus pacientes irem com calma, dar um tempo, né, das suas atividades, né, ou às vezes alguma responsabilidade que tem dentro do lar, né, que no lar, em casa a gente trabalha também, quem tem filho, ou quem cuida né, às vezes cuida de algum ente querido, mas a gente tem que dar essa pausa, né. Outra coisa, aceitar ajuda, né, aceita ajuda, a ajuda vai vir de muitos lugares, vai vir da sua família, vai vir de amigos, vai vir de gente, às vezes que... às vezes você pode estar, não sei, brigado com alguém, né? Mas aquela pessoa te ama, né? Ela vai querer te ajudar também. Então aproveita isso, né?
e é uma forma também de reconciliar e tudo, né? Então, outra coisa que eu acho importante é aceitar ajuda, porque muitas vezes alguns pacientes falam, ah, não quero incomodar minha família, eu não quero, né, incomodar ninguém, e tudo, deixa que isso aqui é comigo, eu resolvo isso. Então, um recado que eu quero dar é esse, aceita, né, nós somos seres humanos, né, através do nosso tratamento humano aí que a gente vai tratar o câncer, e aí sim, qualquer pessoa que está ali para você, né, ela vai te ajudar, vai somar e com certeza vai te ajudar em alguma fase do seu tratamento, né? Então, uma das coisas assim que eu falo é isso, né? Às vezes o paciente também, outra coisa é ele operar e querer logo, ah, doutor, tô bem já, né? Hoje o senhor me operou ontem, a cirurgia foi um sucesso. Quando que eu começo a quimioterapia? Calma, espera. Vamos recuperar da cirurgia, vamos esperar tirar os pontos, né? A gente está aqui para te ajudar, você vai recuperar. Então, essa essa forma de eu falar, né? O tema da live, né? Fases do tratamento oncológico, é justamente para enfatizar isso, são fases. Cada fase, sim, vai ter sua dificuldade, mas cada fase você vai vencendo com calma, devagar, né? E vai passando. E com fé em Deus as coisas vão dando certo. De alguma maneira as coisas vão dando certo. Então esse é o principal recado que eu quero dar também. Então é isso. Acabou a cirurgia, a gente tem muita coisa que fazer também, recuperar. E aí sim, depois o paciente, terminada a cirurgia, acabou aquele processo todo, né? Chega o laudo da cirurgia. O resultado da cirurgia. O que é isso, doutor Alex? Tem lá a biópsia, né? A biópsia foi um pedacinho do tumor. Mas quando eu tiro o tumor, né? Eu tiro lá a região anatômica que eu quero tirar, dependendo da cirurgia. E o patologista, que é o médico que faz esses diagnósticos, ele vai examinar no microscópio e vai dizer, realmente é um tumor maligno? Qual o tamanho desse tumor? Como é que ele estava? Qual o estadiamento final dessa patologia, né? Então ainda temos algumas informações, né, que chegam depois da cirurgia, que elas ainda chegam, vai ter um momento da gente conversar com o paciente, porque tanto a gente pode ter aquele caso que a gente estava achando que era pequeno o tumor, e ele era pequeno, e aí a gente vai comemorar, mas pode sim ter aquele caso que, em alguma maneira, ele achou alguma coisa mais séria que a gente vai ter que tratar, então a gente não vai ficar triste, a gente vai comemorar, por quê? Porque a cirurgia foi bem. Então, outro recado que eu quero dar é esse. Dar a comemoração, né, devida a cada vitória, né? A gente quer curar, né? Ah, vamos comemorar lá quando eu ficar curado? Não, vamos comemorar hoje, né? Então, né, eu estava lá com meus filhos, né? Vou contar uma história aqui que tem um pouco a ver com o que eu estou falando. Hoje eu fui buscar meus filhos no colégio, a Luísa e o Lucas, um tem 7 anos, a outra tem 3, a Luizinha. E há uma semana começou as aulas, e eu tenho buscado eles lá no colégio esses dias. E a tia Franceila, quem é a tia Franceila? A tia Franceila é a pipoqueira, que vende pipoca. Então estavam de férias, estavam lá, doidos para comer uma pipoca, né? E não tinha, a tia Franceila não veio. Aí hoje eu cheguei lá com eles, né? A tia Franceila veio hoje. Então esse cara comemorando lá, então, a tia Franceila, pipoca, né? E aí eu fui lá comprar a pipoca lá pra eles, né? Parei o carro, tinha aquela fila, né? Que tinha um monte de gente lá querendo pipoca. E o meu carro ficou acionando um alarme toda hora, e eu lá, e eu na fila, esperando a minha live, vai atrasar a minha live. E aí cheguei lá com a pipoca lá da Luísa, do Lucas, não tinha pipoca doce da Luísa, só tinha salgada. Compraram todas as doces. Mas, doutor Alex, que história maluca! Não é isso não, gente. Aqui a criança, né? A gente tem também que lembrar que a criança, a sua inocência, né? Ela comemora pequenas coisas, né? Então a gente tem que ressignificar a nossa vida, a gente tem que comemorar sim cada coisa, né?
E é isso, né? O que eu às vezes estou me deparando, né? Um outro dia desse eu tive esse insight aí, que eu estava dando uma notícia boa para um paciente meu, né? Ele estava lá com diagnóstico de câncer, ele tinha passado por uma quimioterapia que foi muito difícil. Depois eu fiz uma cirurgia nele, né? De robótica, né? Uma cirurgia gástrica. E aí, durante a cirurgia, a gente achou que ele tinha um câncer já espalhado, né? Na avaliação inicial, né? Eu acabei até falando isso para ele depois, mas que depois no diagnóstico, né? No diagnóstico final, né? No resultado, lembra? O diagnóstico ele vem, depois vem o resultado da cirurgia. Ele veio muito bom, né? Então vamos comemorar isso também, né? E essa comemoração, essa vontade, né, de ficar curado, é o que traz a gente, né, que dá força, né? Por quê? O que eu costumo falar agora, recentemente, essa ficha caiu para mim, que a cura não é uma coisa estática. A cura, ela é um rio, né? Um rio tem ali, você está vendo a água está passando a água ali, né? A cura, a água não é a mesma, está passando ali. A cura é um processo permanente, é uma vontade que você tem do seu corpo funcionar bem, né? É aquela vontade que você tem, aquela fé que permaneça, né? Que faça você cuidar mais de si mesmo. Então, eu digo, a gente tem que acreditar na cura desde o primeiro momento, né? Não é lá depois, quando de 5 anos que eu não voltou o câncer, não, agora eu estou curado. Não, você tem que acreditar agora. Poxa, mas se voltar, não. Se voltar, a gente vai correr atrás, né? Eu ainda vou falar um pouquinho sobre isso, mas a gente tem muito tratamento ainda para te dar. Então, eu acho que isso é importante também, né? Falando aqui sobre o tratamento, tá? No final eu vou abrir para umas perguntas aí. Estou vendo que tem um monte de comentário aí. Eu quero dizer que eu sou homem. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Eu não consigo falar e ler aqui ainda direito, mas eu tô vendo o seu Wilton, né, Marinal falando cada coisa legal aqui. Depois eu vou ler com muito carinho, tá, gente? Eu prometo que eu vou ler tudo, tá? Então, eu quero dizer isso, né, sobre o tratamento. Depois a gente pode abrir um pouquinho de pergunta para quem quer falar, mas o que eu quero dizer é isso. Sobre o tratamento é entender que ele é multidisciplinar. Vai ter mais de alguém, mais de uma pessoa, mais de uma pessoa na sua vida cuidando de você, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre reabilitação, né? Então é muito fácil a gente entender que alguém que faz uma cirurgia no joelho vai precisar de fazer fisioterapia. Vai precisar de fazer fisioterapia para o joelho, né? Vai ter que fazer musculação, vai ter que fazer musculação, vai ter que fazer aquela fisioterapia, aplicar gelo, né? Para depois ele vai recuperar, ele vai andar de muleta e tudo mais. Então, quem faz uma cirurgia oncológica, ela também vai ter que ter reabilitação, né? Então, da parte do processo de reabilitação é essa, né? De você ter esses múltiplos profissionais te ajudando, né? Então, cada paciente, né? Vamos lembrar aqui que eu estou falando de uma maneira geral, né? Cada paciente vai ter uma particularidade legal, né? Para uma particularidade que a gente vai, né, focar, né? Às vezes vai ter um momento da gente focar numa coisa, numa outra, né? Então, isso é importante. O tratamento ele é complexo, mas se a gente dividir ele, tiver gente com a gente, né, médicos de confiança e uma equipe legal, a gente consegue atingir o nosso objetivo. Então, a reabilitação é isso, né? Ela é multidisciplinar. Ela também envolve esse ressignificado que a gente tem que trazer para a nossa vida. Então, eu como médico também, outra coisa que faz oncologia, eu sou feliz também por aprender a cada dia com esses meus pacientes que eu tenho que valorizar a minha vida, tenho que valorizar a minha felicidade, né? Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que olhar para mim. Então, essa reflexão que a oncologia traz, né, para os meus pacientes, ela chega para mim também, né, indiretamente, né?
Então, é pesado lidar com câncer? É pesado. Mas a gente tem que olhar pelo lado positivo, a gente tem que olhar pelas histórias positivas, pelas aquelas pessoas que a gente ajuda. De alguma maneira, né, a gente consegue ajudar, né? Lógico, a gente não faz nada sozinho, com certeza, né? E aquele lá de cima, a gente não pode esquecer nunca dele, né? Então é isso. Depois que acaba essa reabilitação inicial, né, que a gente vai lidar com as dificuldades, né, o tratamento oncológico, ele traz sim também algumas sequelas, né, a vida do paciente pós-tratamento ele pode ser modificada sim, ele vai ter que conviver com algumas dificuldades, mas de alguma maneira diferente, né? Talvez lá quando a doença surgiu, ele está com a doença sintomática, com várias coisas ao mesmo tempo, né? E agora a reabilitação, mesmo com algumas dificuldades, né? Dentro de alguma cirurgia ou outra que for maior, dentro de algum tratamento que for, né, mais agressivo, porque o câncer é agressivo, os tratamentos são agressivos, algum outro tratamento pode causar uma menopausa precoce, uma desmineralização óssea, algum desconforto abdominal, né, alguma alteração para se alimentar, mas que o tratamento, né, o acompanhamento vai também focar nisso, né? Então, agora eu falei de diagnóstico, eu falei de estadiamento, né, que é quando a gente entende como o câncer está naquele paciente. Eu falei um pouquinho do tratamento, né, entender que ele é multidisciplinar. Eu estou falando aqui de reabilitação e agora eu vou falar sobre acompanhamento. Por que, doutor Alex, que eu tenho que acompanhar esse câncer? Minha vontade é de terminar o tratamento e ir embora, eu não quero ver mais ninguém. Eu gostei de você, você foi muito legal, doutor Alex, mas esse tratamento sim foi difícil e eu quero viver minha vida agora. Infelizmente não vai poder, eu não vou poder fazer isso para você. Por quê? É só uma brincadeira, gente. Mas o tratamento de acompanhamento é muito importante. Muito importante. Porque quando a gente acompanha o paciente com câncer, né, a gente está também fazendo exames, né? A gente tem que lembrar que o câncer ele pode voltar. Não vai voltar em todo mundo, né? Não é que você está fazendo acompanhamento que o câncer vai voltar. Mas que o acompanhamento ele vai ter os exames para fazer, né? Esses exames eles são feitos à medida do qual foi o tumor, como foi o tratamento, como estava o estadiamento. Então cada tumor, cada tipo de câncer, ele vai ter exatamente um tipo de acompanhamento, né, padronizado. E vai se somar às queixas do paciente. Então o paciente pode vir ou outro com uma queixa ou outra que a gente vai dar o olhar, a gente vai acompanhar. O que eu mais gosto de falar para os meus pacientes é uma coisa muito importante. Quando eu falo para você voltar, né, eu estou dando um exemplo, daqui a 6 meses, você pode voltar daqui a 6 meses para me ver, sim, com toda segurança. Mas, se durante esse período você sentir alguma coisa diferente, dá alguma coisa, né, uma coisa diferente no seu corpo, me procura. Então, saber que aquele médico está ali com você, né, o acompanhamento dá também para o médico uma sensibilidade. Então, uma coisa que eu digo muito para os pacientes que são tratados de câncer, a gente tem que ouvir o nosso corpo, né? Muito se fala sobre isso. A gente olhar, ouvir o nosso corpo. O corpo fala conosco, né? E quando o paciente faz um tratamento oncológico, é muito comum ele ficar muito sensível. Ele fica realmente muito sensível e atento ao seu corpo, né? Então é muito comum o paciente sentir uma dorzinha aqui, poxa, está diferente essa dor, não tinha isso, aí ele vem aqui comigo, né? E esse momento é interessante, né? Tem até pacientes que tá em casa, vai fazer a mudança lá, carrega uma cama, faz um exercício acima do normal, aí começa com a dor. Aí dá aquela dor, meu Deus, doutor Alex, será? O que é isso, né? Então a pessoa fica muito preocupada, né? Isso é importante, ela vem aqui às vezes para mim
preocupada, né, querendo uma explicação. E a gente vai tratar aquela dor com seriedade, né? A gente precisa tratar essa dor com seriedade, a gente precisa valorizar. Então, tudo que tem de queixa nova que o paciente vai adquirindo, a gente vai valorizando, a gente vai entendendo. E aí a gente vai dando, não, então vamos fazer um exame, vamos investigar essa dor. Pronto, a gente agora descobriu que essa dor, né, fez o exame e não tem nada relacionado ao câncer. Sim, essa dor pode ter relação com o seu tratamento, com a cirurgia que você fez, uma aderência, né, alguma coisa. E aí, com o tempo, né, o que eu falo para os pacientes é o seguinte, eles ficam com muito medo, né, do câncer voltar e com razão, né, tem razão para isso, né, ele passou por um tratamento difícil, ele não quer sentir aquilo de novo. Mas ele nessa dele entender o corpo dele, o tempo vai passando, o paciente vai ficando mais confiante, né? Ele vai ganhando confiança. Essa confiança, por mais que, né, às vezes eu falo, algum outro médico pode falar, essa confiança ela vem com o tempo, não tem jeito, né? A gente tem que acreditar, por isso a fé ela é importante, porque a fé é você ter aquela sensação da cura até antes dela acontecer, né? Isso é fé. Então, você entender o seu corpo, né? E com o tempo entendendo, né? A gente vai sim investigando tudo que vai aparecendo e com o tempo a gente está vendo com essa dor, né? E a gente vai ganhando confiança e assim vai, e a vida vai indo e vai dando certo, né? Então é um recado que eu queria dar sobre o acompanhamento, que ele é importante. Tem os exames para fazer, que são importantíssimos, que a gente faz, sim, mas uma coisa que é quase tão importante quanto, acho que até mais, é essa ligação com o médico, né? É comum, sim, o câncer, estatisticamente, ele pode voltar nos primeiros 2 anos, quando ele volta, a maioria dos casos voltam nos primeiros 2 anos. Então é muito interessante assim o paciente entender, né? Não ficar preocupado, diz que esse doutor está pedindo tanto exame, né? Não é por nada, não. É porque o protocolo pede, nos primeiros 2 anos eles são mais intensos mesmo. E depois, com até 5 anos, eles vão ficando mais brandos e aí acaba ficando de ano em ano depois, né? O paciente pode ser acompanhado o resto da vida, né? Como se fosse uma doença crônica, igual ir no cardiologista, no endocrinologista, tá? Então isso aí é muito importante, né? Sobre o acompanhamento. Então, o que eu estava mais para falar é isso, né? É importante a gente ter essa motivação, né? Nunca esquecer o motivo pelo qual a gente está lutando, né? Na nossa vida, isso faz a gente continuar. E eu queria agora agradecer, né? Acho que eu falei bastante, né? Já tem quase 1 hora aqui de live. Eu agradeço muito aí que vocês estão comigo, né? Essas palavras lindas aí que vocês estão me passando. E o principal que eu quero deixar aqui é isso, né? Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Eu me sinto privilegiado, né, por poder contribuir, né, de alguma forma para isso, né? Uma legião de médicos, né? Isso me faz constantemente querer me aprimorar, né, do ponto de vista médico, do ponto de vista espiritual, como pessoa, né? E então eu sou muito grato por isso e dizer que sim, o câncer tem cura, o câncer tem controle e a gente consegue ajudar muita gente com câncer. Então é isso. Eu queria ver se alguém tem alguma dúvida aí. A partir de agora tá valendo. Quem quiser botar uma dúvida aí, eu vou tentar responder. Obrigado, Sandra. Obrigado, Heloísa. Camila, que entrou agora. Irene. Tá aí a Dani Irene, a Silvana. Então, agradeço aí, né? Tem alguns pacientes meus aí. E eu agradeço vocês também, igual eu falei,
né? O fato de vocês estarem aqui é sinal que eu posso sim acreditar, né? Naquele paciente que acabou de chegar para mim com um diagnóstico. Não, esse cara aqui eu vou ajudar ele, ou essa paciente aqui, sim, eu vou ajudar ele, eu vou encaminhar para algum médico, né? Porque eu também não resolvo tudo, às vezes eu vou encaminhar para um outro colega, né? De outra especialidade, vou dar uma palavra de conforto, de amor, e é isso que a gente quer, né? Agradecer aí, obrigado aí, Dr. Marcos, né, meu parceiro aí do Hospital Meridional, da Rede Meridional, onde é feita ali, faço muita cirurgia robótica lá. Parabéns aí para essa liderança aí, tá? A Érica, obrigado aí, gente. E é isso. Alguém tem uma pergunta? Quais são os mitos do câncer de pele? Bom, mitos sobre o câncer de pele, deixa eu pensar aqui. Uma coisa do câncer de pele, uma coisa importante do câncer de pele é a prevenção, né? Então, o mais importante sobre o câncer de pele, né, que é o tipo de câncer mais comum, né, no Brasil, esse país tropical aí, ensolarado que a gente tem, né? É o tipo mais comum de câncer, é o câncer de pele. E também é o tipo que mais cura, tá? A notícia boa é esse, né? Então, a gente cura muito o câncer de pele, ele é tão frequente, mas ele também é muito curado, né? Alguns pacientes que normalmente também estão ligados com um baixo nível sociocultural, ou às vezes tem baixa acesso ao médico, ele pode demorar para chegar ao médico e aí sim fica mais difícil de curar, né? Então, o câncer tem cura, né? O câncer de pele também tem cura e quando ele está no começo também. Em alguns casos também, nos cânceres de pele mais avançados, a gente também consegue curar, né? Graças a Deus. Né? Então, uma coisa sobre o câncer de pele é isso, né? Tem o câncer melanoma, né? Que é o tumor mais temido. A gente também tem que atentar, né, que é uma mancha pigmentada, né? Outro dia eu posso fazer uma live sobre o melanoma, que é uma coisa que a gente tem que evitar também. Evitar de pegar sol, né, nos períodos mais ensolarados aí de 10 às 3, 4 horas da tarde, né? Entender que a gente pode procurar uma sombra, pode passar protetor solar. O protetor solar, ele é muito importante e ele está muito ligado nos nossos hábitos. Então, vou deixar aqui que daqui para alguns dias aí eu vou fazer uma live sobre hábitos, né? Eu vou incluir o câncer de pele aí para falar como é que a gente pode falar de hábitos e através dos hábitos mudar a nossa vida, mudar também esse hábito, né, nosso que a gente pode adquirir de passar um protetor solar, de olhar para uma criança que está ali, que pode estar usando o protetor solar, né? Então é isso. Vamos ver para outra pergunta. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então o Elton aqui, meu paciente, meu amigão, né, dos sinais preocupantes do câncer de pele, né? O mais importante, né, é esse, identificar aquela lesão que não cicatriza, né? O câncer, né? Ele é uma ferida que não cicatriza. Então, às vezes eu faço essa comparação com meus pacientes. É uma ferida que, em vez de cicatrizar, infelizmente a tendência dela é crescer. Então, o câncer de pele, né, a gente pode entender como aquela ferida que não está cicatrizando, que está sangrando, que bate ela, machuca fácil, né? No caso do carcinoma, no caso do carcinoma base celular, que são os mais comuns, né? O carcinoma espinocelular e o base celular. E o melanoma são sinais normalmente pigmentados, são lesões pigmentadas que crescem, que podem também ulcerar, podem sangrar, e aí sim tem que procurar um médico, né? Para o médico ver, fazer o diagnóstico, fazer a biópsia, e aí começar aquilo que eu ensinei para vocês, que é o diagnóstico, o estadiamento, o tratamento, a reabilitação e o acompanhamento.
vai girar essa roda aí e aí vai dar certo, com fé em Deus. Por que a demora para começar o tratamento? Descobri há mais ou menos um mês. Por que a demora para começar o tratamento? Bom, existe sim uma angústia muito grande gerada para os pacientes, que é a demora mesmo. Às vezes demora. Às vezes é porque talvez está no sistema público e o sistema pode estar um pouco abarrotado de pessoas precisando, às vezes com problemas tão graves quanto. E agora principalmente o Covid, né, que chegou aí para nos desafiar, né, até atualmente a gente está com uma piora, né, dos casos de Covid, né. Eu trabalho muito no Hospital das Clínicas, a gente recebe muito paciente lá, então atualmente a gente está com muito paciente de Covid lá, né, então isso tudo gera uma sobrecarga, né, uma coisa que não tinha, né, e que as outras doenças estão aí também, né. Então, às vezes, isso pode contribuir. Outra coisa que, às vezes, demora no tratamento é você acabar de fazer os exames pré-operatórios, os exames de estadiamento, aquilo que eu estava pontuando. Mesmo que demore um pouquinho, é importante esse estadiamento, porque a partir dele que vai ser feito o tratamento correto, né? A gente não pode operar sem ter o estadiamento, porque a gente pode estar iniciando o problema por o tratamento por um lugar, né, que errado, né, por um caminho errado. Então, o câncer, ele também precisa de gente que trabalha com câncer para poder dar o caminho mais correto possível para a gente ter maior êxito. Tá? E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.